Você provavelmente não imagina isso, mas alguém que mora perto de você vai perder a casa em breve. Não porque foi irresponsável, não porque tomou decisões ruins, mas porque acreditou numa história bonita que vem sendo repetida sem parar nos últimos 4 anos. Enquanto a gente conversa aqui, existe uma bomba relógio gigantesca armada dentro do mercado imobiliário dos Estados Unidos. E o detalhe mais assustador? O pavio já está queimando. Agora segura esse número porque ele diz tudo: 67%. É isso que representa, em média, o valor da casa dentro do patrimônio total de um americano. 67% concentrados em um único bem, um único ativo. Todos os ovos colocados no mesmo cesto. E esse cesto está bem na beira do precipício. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar algo que você não vai ver nos jornais nem nos noticiários da noite. Não porque seja um segredo obscuro, mas justamente porque é óbvio demais. Esse mesmo roteiro já se repetiu 3 vezes ao longo do último século. E agora, cena por cena, ele está acontecendo de novo, bem diante dos nossos olhos. Olha os movimentos recentes. O Tesouro absorveu mais de 23 trilhões de dólares em títulos lastreados em hipotecas em apenas 6 meses. O JP Morgan Chase se desfez de cerca de 40% da sua carteira de financiamentos residenciais no terceiro trimestre de 2024. E em novembro, quase sem alarde, o Deutsche Bank anunciou perdas bilionárias ligadas a derivativos imobiliários. Isso não é coincidência. É retirada estratégica. O dinheiro inteligente já saiu do jogo. E adivinha quem ficou segurando a conta? Quando a gente terminar essa conversa, você vai entender exatamente como essa engrenagem funciona, em que estágio nós estamos agora, e por que milhões de pessoas estão prestes a descobrir algo doloroso, aquilo que elas sempre chamaram de maior conquista, pode na verdade ser o maior risco da vida delas. Para entender o que vem pela frente, a gente precisa primeiro entender como essa armadilha é montada. Porque toda grande quebra financeira segue exatamente o mesmo roteiro. Não muda o país, não muda a época, não muda a tecnologia. Eu chamo isso de escada da alavancagem. São 4 degraus, sempre os mesmos, sempre na mesma ordem. O primeiro degrau é o da euforia, é quando todo mundo se sente rico. Os preços dos ativos sobem mês após mês, o crédito jorra como água de mangueira furada e ninguém faz perguntas. Seu vizinho refinancia a casa para comprar um barco. Seu primo, com score de crédito duvidoso, consegue aprovação para uma hipoteca gigantesca. E ninguém estranha porque aparentemente todo mundo está ganhando. Entre 2021 e 2022, a dívida imobiliária nos Estados Unidos explodiu em mais de 21 trilhões de dólares. Isso não foi crescimento saudável, foi alavancagem pura. Otimismo comprado a prazo, dinheiro emprestado sendo tratado como riqueza real. E o problema do otimismo emprestado é simples. Uma hora, alguém aparece cobrando a conta. Aí entramos no segundo degrau, o mais perigoso de todos, a armadilha. Por fora, tudo parece normal. Os preços ainda estão altos. As manchetes ainda falam de força do mercado. Mas por dentro, quem entende o jogo já começou a sair. Se você olhar os registros da SEC no último trimestre de 2024, vai ver executivos das maiores empresas de crédito imobiliário vendendo milhões em ações próprias. Não é aposentadoria, não é diversificação, é fuga. Os juros estão elevados, mas os preços dos imóveis não acompanharam essa realidade. Esse descompasso é o coração da armadilha. É como uma tesoura se abrindo devagar. De um lado, o custo do dinheiro. Do outro, valores inflados. E bem no meio disso tudo está o pescoço de quem acredita que dessa vez é diferente. O terceiro degrau da escada é o gatilho. E aqui acontece algo curioso. Nunca é aquilo que todo mundo está observando. O colapso sempre começa por um ponto que os especialistas consideram pequeno demais para causar estrago. Em 2008, foram os empréstimos subprime, tão irrelevantes que o próprio presidente do Federal Reserve disse que estavam contidos. Em 1929, foi a dívida de margem, algo que ninguém achava capaz de derrubar uma economia inteira. O padrão é sempre o mesmo. O problema nasce silencioso, é ignorado, minimizado, tratado como exceção. Até que, de repente, vira a única coisa que importa. Quando esse gatilho dispara, não existe mais controle, nem narrativa que segure a realidade. O que parecia distante vira urgente da noite para o dia. Aí vem o quarto degrau, a cascata. É quando o tempo acelera. O que levou uma década para ser construído desmorona em poucas semanas. Vendas forçadas, chamadas de margem, liquidez evaporando como água no ralo. Aquele valor bonito que aparece nos aplicativos imobiliários simplesmente deixa de existir. Sua casa não vale o que o site diz. Ela vale o que alguém consegue pagar quando todo mundo está tentando vender ao mesmo tempo. E esse valor costuma ser muito menor do que as pessoas imaginam. E aqui vem a parte mais assustadora. Isso não é teoria, nem pessimismo exagerado.
Esse exato roteiro já aconteceu 3 vezes na história moderna. E em todas elas, milhões de pessoas ficaram paradas, olhando tudo desabar, repetindo a mesma frase: isso não pode acontecer comigo. Todo mundo já ouviu falar da quebra da Bolsa de 1929, da famosa Terça-feira Negra, dos banqueiros pulando de prédios e das filas intermináveis por comida. O que quase ninguém aprende na escola é que o colapso não começou em Wall Street. Ele começou anos antes, bem longe dali, no mercado imobiliário da Flórida. Antes, volta comigo para a metade da década de 1920. Miami parecia o centro do universo. A especulação imobiliária tinha saído completamente do controle. Pessoas compravam terrenos sem nunca ter colocado os pés no lugar. Lotes de pântano eram vendidos como se fossem paraísos tropicais. Anúncios em jornais prometiam riqueza fácil para compradores em Nova York e Chicago, que nunca tinham visto a tal terra dos sonhos. O esquema era simples e por isso mesmo sedutor. Você dava uma entrada pequena, algo em torno de 10%, comprava o terreno e revendia para outro especulador antes mesmo da próxima parcela vencer. Ninguém queria construir nada. Ninguém queria morar ali. O objetivo era apenas repassar o contrato. Todo mundo ganhava dinheiro, todo mundo se sentia um gênio. Até que, em setembro de 1926, um furacão de categoria 4 atingiu Miami. E foi aí que muita gente resolveu, pela primeira vez, ir ver o que tinha comprado. A descoberta foi brutal. Boa parte daqueles terrenos estava literalmente debaixo d'água. Não por causa da tempestade. Sempre esteve. Era pântano. Sempre foi. O mercado desabou quase da noite para o dia. Cerca de $1 bilhão em valor imobiliário evaporaram naquele ano, o equivalente a dezenas de bilhões nos valores atuais. Mas o ponto mais importante não foi esse, foi a reação das pessoas. Ninguém conectou os pontos. Todo mundo dizia, isso é só um problema da Flórida. Só que não era. Aqueles negócios tinham sido financiados por bancos pequenos espalhados pelo país inteiro. Quando os terrenos perderam valor, esses bancos começaram a quebrar em silêncio. Anos depois, quando a bolsa finalmente caiu, mais de 600 bancos já tinham falido. A crise não começou na bolsa. A bolsa apenas revelou uma doença que já estava espalhada pelo corpo inteiro. Tem um detalhe dessa história que quase ninguém gosta de mencionar, mas ele muda tudo. Um ano inteiro antes do colapso oficial, quem realmente mandava no dinheiro já estava se mexendo. Em 1928, grandes nomes de Wall Street começaram a tirar capital de cena. JP Morgan, pessoalmente, transferiu dezenas de milhões em ouro para cofres na Europa. Os Rockefeller, em silêncio absoluto, migraram para títulos do governo. Eles não adivinharam, eles leram os sinais. Enquanto isso, o cidadão comum seguia acreditando que estava seguro. E aqui vem o choque. A maioria das pessoas não perdeu a casa em 1929. Elas perderam anos depois, por volta de 1933. Não porque pararam de pagar, mas porque os bancos, desesperados por liquidez, passaram a exigir o pagamento antecipado das hipotecas. De repente, a casa deixou de ser um lar e virou a saída de emergência do banco. Milhões de famílias que nunca atrasaram uma parcela sequer foram despejadas. Não por falha pessoal, mas porque o sistema entrou em colapso e precisava se salvar. Essa é a parte que mais dói. Naquele momento, o imóvel não era o maior ativo da família. Era a garantia do banco. Quando tudo começou a ruir, quem estava mais perto da estrutura foi esmagado por ela. E é exatamente por isso que essa história importa agora. Porque o que aconteceu naquela época não foi um acidente isolado, foi um padrão. E quando padrões se repetem, quem ignora os sinais acaba sempre pagando o preço mais alto. Agora a gente dá um salto de mais ou menos 60 anos no tempo. Estamos em 1986. E Ronald Reagan na presidência, economia aquecida, Wall Street imprimindo dinheiro como nunca. Tudo parecia sólido. Só que, enquanto todo mundo comemorava, centenas de bancos estavam prestes a simplesmente desaparecer. Essa foi a crise das instituições de poupança e empréstimo, um colapso que pouca gente lembra porque ele não explodiu de uma vez. Foi silencioso, lento, quase invisível, igual a uma intoxicação por gás. Quando você percebe, já é tarde demais. Essas instituições eram bancos comunitários, conservadores, feitos para guardar poupança e financiar casas. Nada sofisticado, nada arriscado, pelo menos era assim antes. No início da década de 1980, o Congresso resolveu modernizar o setor. Tradução: afrouxou as regras. De repente, esses bancos puderam investir pesado em imóveis comerciais. E eles foram com tudo. No Texas, por exemplo, financiaram parques inteiros de escritórios que nunca chegaram a ter um único inquilino. Prédios vazios, levantados só na base da especulação. Em pouco tempo, a taxa de vacância imobiliária no sudoeste dos Estados Unidos bateu níveis absurdos. 3 em cada 10 prédios comerciais estavam completamente vazios. Era um castelo de cartas esperando o menor sopro de realidade. E aqui
vem a parte revoltante. Os reguladores sabiam. Já em 1984, relatórios internos mostravam que centenas dessas instituições estavam tecnicamente quebradas, insolventes, mortas-vivas financeiras. Mas os documentos foram engavetados. A ideia era não assustar o mercado e deixar o problema se resolver sozinho. Esse plano de fingir que estava tudo sob controle funcionou até parar de funcionar. Quando a barragem finalmente rompeu, no fim da década de 1980, o estrago foi gigantesco. O resgate do sistema custou mais de 130 bilhões de dólares aos contribuintes. Dinheiro público usado para tapar um buraco que poderia ter sido tratado anos antes. Mas tem algo que quase nunca aparece nos livros de história. Mais de 1.000 instituições de poupança e empréstimo simplesmente sumiram do mapa. Fecharam as portas, foram absorvidas ou liquidadas. E se a sua hipoteca estava em uma dessas instituições, sua vida mudava do dia para a noite. O empréstimo era vendido para fundos especializados em cobrança agressiva. Nada de gerente conhecido, nada de conversa. De repente, famílias que sempre pagaram em dia estavam lidando com empresas em outro estado que não tinham qualquer interesse em negociar. Execuções e retomadas viraram rotina. O mais absurdo de tudo é que muitos desses bancos tinham usado o dinheiro dos próprios depositantes para financiar os mesmos projetos imobiliários arriscados que acabaram levando à falência. Ou seja, sua poupança ajudou a inflar a bolha que depois engoliu sua própria poupança. Um sistema se devorando por dentro. A crise só não ficou ainda pior, porque os preços das casas continuaram subindo em regiões como Califórnia e Nova York, lugares como Texas e Arizona. O problema não foi resolvido, ele só foi empurrado para outro canto do corpo. Agora vamos para a crise que todo mundo lembra. 2008. Lehman Brothers, Bear Stearns, bancos grandes demais para quebrar, placas de vende-se em cada esquina. Parece que essa história já foi contada 1000 vezes, mas quase sempre contam do jeito errado, começando pelo final. O colapso não começou com os empréstimos subprime. Ele começou em 2004, quando a SEC fez uma mudança regulatória aparentemente chata, técnica, sem manchete. Essa mudança permitiu que bancos de investimento aumentassem drasticamente sua alavancagem. Antes, eles podiam arriscar $12 para cada dólar real que tinham. Depois, passaram a poder arriscar 30 para 1. Era gasolina jogada numa fogueira que já estava acesa. E o que os bancos fizeram? Exatamente o que você imagina. Pegaram hipotecas de baixa qualidade, empacotaram tudo em produtos sofisticados, chamados obrigações de dívida colateralizada, e venderam isso como investimento seguro para fundos de pensão, aposentadorias e investidores institucionais. Papel bonito por fora, lixo por dentro. O detalhe mais perturbador é que eles sabiam. Em 2006, o Goldman Sachs criou um desses produtos, já pensado para dar errado. O famoso Abacus. Eles venderam o pacote para clientes enquanto, ao mesmo tempo, apostavam contra ele. Quando tudo desmoronou, o banco ganhou bilhões. Os clientes perderam tudo. Isso não é teoria da conspiração. Está documentado em audiências no Senado. Quando o sistema quebrou de vez, em setembro de 2008, cerca de 38 milhões de americanos perderam suas casas em menos de 2 anos. Não porque eram irresponsáveis, mas porque todo o castelo foi construído sobre fraude e alavancagem extrema desde o começo. E agora vem a parte que quase ninguém quer encarar. Depois de 2008, o problema não foi resolvido. Ele foi ampliado. Para salvar o sistema, o Federal Reserve levou os juros praticamente a zero e despejou trilhões de dólares na economia. Dinheiro criado do nada, algo entre 4 e 5 trilhões. A intenção era simples, impedir que tudo desabasse de vez. Só que esse dinheiro precisava ir para algum lugar. E adivinha onde ele foi parar? De novo, no mercado imobiliário. A crise da dívida foi tratada com ainda mais dívida. A bolha não estourou naquela época. Ela apenas foi inflada até um tamanho muito maior. Durante anos, isso criou a ilusão de estabilidade. Casas subindo de preço, investidores comprando imóveis como se fossem ações, pessoas acreditando que patrimônio imobiliário era sinônimo de segurança eterna. Era sinônimo de segurança eterna. Mas estabilidade comprada com dinheiro barato não é estabilidade, é adiamento. Agora, 16 anos depois, estamos todos debaixo de um balão gigantesco, maior do que qualquer outro da história. E alguém acabou de puxar a agulha. Os juros subiram, o custo da dívida explodiu e o sistema começou a ranger. O que estamos vivendo agora não é um evento novo. É apenas o desfecho atrasado de decisões tomadas lá atrás. A conta sempre chega. E quando ela chega, não pergunta se você estava preparado. Nós já fechamos completamente o primeiro degrau da escada, aquele da fundação ilusória. Isso aconteceu entre 2022 e 2023. Durante a pandemia, os juros despencaram a níveis absurdos, praticamente dinheiro grátis.
Comprar uma casa parecia a decisão mais óbvia do mundo. O resultado? Os preços dos imóveis subiram cerca de 40% no país inteiro em apenas 3 anos. Para colocar isso em perspectiva, imagina alguém que comprou uma casa por $300 mil no início de 2020. No papel, essa mesma casa vale algo em torno de 420 mil. Pelo menos é isso que os aplicativos dizem. Só que esse número não significa liquidez, significa apenas expectativa. A realidade é bem menos bonita. De acordo com dados do Federal Reserve de Atlanta, no final de 2024, uma família média precisava comprometer mais de 40% da renda bruta só para pagar a casa média do país. Historicamente, esse número sempre girou em torno de 25%. Estamos muito além do limite saudável. Quando o custo de morar ultrapassa esse nível, o mercado deixa de ser mercado. Vira um esquema que só se sustenta enquanto novas pessoas entram pagando mais caro. E o problema é simples: os compradores estão acabando. É aqui que fica claro que já entramos fundo no segundo degrau, a armadilha. E os sinais estão espalhados por todo lado para quem está disposto a enxergar. Um dos sinais mais claros de que algo está muito errado apareceu em silêncio, sem alarde. Em março de 2024, a curva de juros ficou invertida pelo 18º mês consecutivo. Isso nunca tinha acontecido antes. E existe um detalhe incômodo aí. Toda vez, sem exceção, que essa inversão dura mais de 12 meses, uma recessão vem logo depois. Mas o mercado preferiu ignorar, porque admitir isso significaria admitir que o castelo inteiro está apoiado em areia. Só que tem um evento ainda mais assustador, e quase ninguém falou sobre ele. Em agosto de 2024, o Japão elevou os juros pela primeira vez em 17 anos. E daí? Muita gente pensou. Só que bancos japoneses são donos de mais de $1 trilhão em títulos hipotecários americanos. Quando os juros subiram lá, o famoso carry trade desmoronou. Em menos de 3 dias, os preços desses títulos nos Estados Unidos despencaram no ritmo mais rápido desde 2008. O Federal Reserve precisou intervir às pressas, comprando dezenas de bilhões em títulos para evitar um colapso imediato. E isso não foi política monetária normal, foi atendimento de emergência. E mesmo assim, quase ninguém ficou sabendo. E agora, soma isso a outro problema enorme. Mais de $1 trilhão em dívidas de imóveis comerciais vencem até o fim de 2026. Prédios vazios, escritórios sem ninguém, financiamentos feitos num mundo que não existe mais. Quando essas dívidas explodirem, o impacto vai cair direto no colo dos bancos que também seguram as hipotecas residenciais. Enquanto a mídia tradicional fica obcecada com inflação, desemprego e decisões do Banco Central, o verdadeiro perigo está escondido em outro lugar, bem longe das manchetes, no mercado de derivativos. Um território tão complexo que a maioria das pessoas prefere fingir que ele não existe. Os bancos americanos carregam algo em torno de $210 trilhões em contratos de derivativos. Para você ter uma noção do tamanho disso, esse número é várias vezes maior que toda a economia dos Estados Unidos. A maior parte desses contratos está ligada a juros e dívidas imobiliárias. Esses instrumentos funcionam como uma rede de promessas. Um banco garante pagamento ao outro, que garante a um terceiro, que garante de volta ao primeiro. Enquanto todo mundo consegue honrar suas obrigações, o sistema parece sólido. Mas basta uma peça falhar para essa corrente inteira se romper. Foi exatamente isso que aconteceu com o Lehman Brothers. Ele não caiu porque os empréstimos deram errado naquele dia específico. Ele caiu porque ninguém mais confiava nele como contraparte. O crédito evaporou da noite para o dia. Em novembro de 2024, quando o Deutsche Bank anunciou perdas bilionárias ligadas a derivativos imobiliários, aquilo não foi o desastre. Foi o aviso. A primeira rachadura visível na represa. Quando uma grande instituição falha em cumprir uma chamada de margem nesses contratos, o pânico não pede licença. Os bancos param de confiar uns nos outros. O crédito congela. Ninguém empresta, ninguém negocia, todo mundo segura a caixa. É como um motor funcionando sem óleo, trava de uma hora para outra. Sem crédito, o mercado imobiliário simplesmente morre, porque quase ninguém compra casa à vista. Mais de 90% das compras dependem de financiamento. Se o dinheiro para de circular, os compradores desaparecem. E sem compradores, os preços desabam. O Banco Central sabe disso. É exatamente por isso que vem comprando trilhões em títulos hipotecários, tentando virar o comprador de última instância antes que a cascata comece. O problema é que o mercado é grande demais. A alavancagem passou de todos os limites. Não dá para segurar tudo. E quando o sistema percebe que nem o Banco Central consegue mais sustentar, a mudança é instantânea. O otimismo vira medo. O medo vira corrida por liquidez. E quem depende de crédito fica preso. É assim que crises realmente começam, não com manchetes gritantes, mas com o silêncio súbito do dinheiro. O primeiro dominó cai no início de 2025.
As dívidas de imóveis comerciais começam a estourar de vez. Bancos regionais, aqueles que não aparecem no noticiário nacional, começam a quebrar. Instituições médias em cidades como Phoenix, Nashville e Boise. E hoje, corrida bancária não tem fila. É só um monte de transferências feitas pelo celular no meio da madrugada. O segundo dominó cai logo depois. A inadimplência no cartão de crédito dispara. A dívida já está em níveis recordes. E quando as pessoas não conseguem mais pagar o rotativo, a próxima conta sacrificada é a hipoteca. Não por maldade, por sobrevivência. No terceiro momento começa a venda forçada. Quem comprou no pico do mercado com entrada mínima descobre que não tem nenhuma margem de segurança. Uma queda pequena nos preços já coloca essas famílias no negativo. A decisão de entregar a chave deixa de ser emocional e vira matemática. E aí vem a cascata de verdade. Entre o final de 2025 e o começo de 2026, os preços caem rápido, 20 a 30% no país inteiro, ainda mais nas cidades que mais inflaram. Os bancos precisam reconhecer prejuízos, o crédito trava completamente e quem precisa vender descobre que não existe comprador. Eu sei exatamente o que passa na sua cabeça agora. Aquela frase clássica. Dessa vez é diferente. Sempre é. Até não ser. Essas 4 palavras aparecem antes de toda a grande queda da história. Antes de 1929, antes de 2008, antes de todas as bolhas que estouraram. Muita gente acredita que os bancos estão mais seguros hoje, mais regulados, mais fiscalizados. Mas basta lembrar de 2023, quando instituições que haviam passado em testes de estresse quebraram em questão de dias. As regras não falharam, elas só não acompanham a velocidade do dinheiro moderno. Outros dizem que agora as pessoas têm mais patrimônio, mais entrada, mais segurança. Em média, talvez. Mas a realidade é que milhões de compradores recentes entraram no mercado no pior momento possível, com pouco capital próprio e muita dívida. Quando os preços caem, são eles que primeiro afundam. A aposta final é sempre a mesma. O governo vai salvar todo mundo, mas a conta hoje é grande demais. Dívida pública recorde, déficit gigante e zero apetite político para resgates bilionários. Não dá para imprimir dinheiro sem destruir a moeda ou a confiança no sistema. Então a pergunta não é se algo vai acontecer, é quem vai estar preparado quando acontecer. Crises não destroem riqueza, elas transferem riqueza. Quem tem liquidez, sobrevive. Quem está alavancado, paga a conta. A música já está diminuindo, o gatilho já foi puxado. A única escolha que resta é decidir se você vai estar atento quando ela parar, ou se vai descobrir tarde demais que estava dançando perto demais da beira do abismo.